Poké Center Chatter, a rádio do Poké Center Blog. Pronto, pessoal, nós estamos aqui na Nintendo, viemos aqui experimentar os jogos, ou alguns dos jogos que foram apresentados para este ano para a Wii U. Estamos aqui com o Jorge, Relações Públicas. Olá, Jorge. Olá, tudo bem? Não é como se a gente já não se tivesse visto, não é? É verdade. Mas para a câmara fica sempre bem. Ah, lá, bem, pá. Temos aqui o Police que está muito tímido. Jorge, os jogos que nós temos aqui são, na sua maioria, demos. São as versões que foram apresentadas na E3 de Los Angeles, que basicamente nós trazemos aqui para Lisboa, que é para a malta cá em Portugal também poder experimentar os jogos em primeira mão e dizer sua justiça, como é que eles estão. Não nos levas lá a Los Angeles, mas trazes um bocadinho de Los Angeles até nós. Exatamente, é essa a ideia. Nós já tivemos a oportunidade, eu acho que já todos tivemos, já experimentaste o Star Fox? Não? Já experimentei Star Fox, Mario Maker, Já todos. Legend of Zelda Force Heroes, Yoshi's Woolly World, que ainda não tinha experimentado. Demasiado dele. E Mario Tennis ainda não. Mario Tennis, Yokai Watch. Estás a falhar. Mas em relação ao Star Fox, uma das coisas que nós reparamos e que tu avisaste logo quando chegarmos aqui é experimentar o nível de testes, porque nível de treino, exatamente. Aquilo é preciso muita habituação aos controles. Não é uma questão de muita habituação, é basicamente se as pessoas experimentarem logo os níveis de ação propriamente ditos, sem passar pela missão de treino, vão logo compreender que aquilo exige basicamente uma certa coordenação entre o que se passa na televisão e o que se passa no gamepad. E a tendência natural, normalmente, de uma pessoa a jogar um shooter tradicional é focar só na televisão, ou seja, é tentar utilizar os dois manipulos, um para controlar a nave e outro para... habituado normalmente às duas perspectivas. Exatamente. E, portanto, ali, basicamente, o jogo está basicamente criado de maneira que tu utilizes o gamepad exatamente para dar-te uma segunda dimensão que te permite rapidamente alvejar os inimigos. Quem percebe essa coordenação vai logo rapidamente perceber qual é que é realmente a mais-valia do gamepad para o jogo. É que tu basicamente tens ali uma sensação que realmente estás numa nave e que rapidamente consegues disparar sobre todos os inimigos à tua volta e voltar a controlar a nave. Portanto, isso torna o jogo muito mais empolgante. Quem não compreende tão rapidamente isso acha que os controles são, lá está, acabam de ser um pouquinho mais complicados porque rapidamente percebem que utilizando só o ecrã de cima não conseguem acertar tão facilmente nos inimigos. Mas achas que, por exemplo, é um jogo de fácil adaptação mesmo para aquelas pessoas que não são, digamos, os gamers mais experientes? Pronto, isso aí, agora lá está, depende sempre depende do nível de experiência de cada jogador e depende também da forma como cada jogador, por exemplo, há jogadores que não apreciam tanto os controles por movimento. Isso nota-se, por exemplo, num jogo como o Splatoon claramente tens as duas opções e há pessoas que dizem, eu só jogo com o giroscópio, não jogo de outra maneira, e há pessoas que dizem, não, eu desligo aquilo e só jogo com os manipulos. Que é o meu caso. Pronto, portanto, é exatamente a mesma situação, ou seja, às vezes nem depende tanto se o jogador é mais experiente ou não, depende do próprio gosto pessoal que uma pessoa tem quando está a experimentar o jogo. Star Fox, acho que vai depender muito, aqui claramente só estamos a apresentar este sistema de controle com os controles por movimento, mas depois vai depender muito de pessoa para pessoa. Se calhar há pessoas que vão se adaptar rapidamente e há outras pessoas que não. Por acaso eu tenho a dizer que me adaptei até bastante bem ao sistema do giroscópio. Não estava à espera, lá está, precisamente porque em Splatoon não. Não. Mas me parece funcionar bastante bem. Mas em termos para mim foi a melhor experiência, tem sido a melhor experiência em termos de utilização do gamepad até hoje experienciando na Wii U, e espero que ainda com as devidas modificações e o polimento do jogo está pronto. Star Fox Zero seja pelo menos não só o Star Fox que tantos fãs procuram já há muitos anos, e que mostre definitivamente à comunidade de gamer como um todo as capacidades do gamepad como um periférico de jogo legítimo, digamos assim, que não é apenas um ecrã bonito anexado a uma consola. Pode ser jogado de forma tradicional, com comandos tradicionais, mas tem de facto
trunfos. Sim, e lá está, o caso claro que se percebe isso é que quanto mais tu percebes que as pessoas, quanto mais delas jogam às missões do Star Fox, mais rapidamente elas se adaptam aos controles. Portanto, Isso eu confirmo. Já tive uma boa parte do tempo quando jogas a primeira vez, estranhas um bocadinho, quando jogas 2, 3, 4, 5 vezes, à quinta vez aquilo já começa a ser natural. Portanto, agora vai depender muito, lá está, de pessoa para pessoa depois. Queres perguntar alguma coisa a dizer algo? Não, por acaso também pode-se pegar por aí, mas não. Aquilo que eu vou perguntar é, Jorge, tipo, neste ano na E3, a Nintendo está a lançar títulos que eu diria inovadores. Tu achas que agora o futuro da Nintendo, ou dos jogos que a Nintendo vai lançar, passa por títulos como Mario Maker e tipo jogos que se inspirem nesse estilo e também no Yoshi's Woolly World? Lá está, a questão da inovação acho que é claramente uma das imagens de marca da Nintendo. Exato. Desde sempre. Acho que a inovação está sempre presente em quase todos os títulos da Nintendo. A questão é que, lá está, nos jogos que foram apresentados, por exemplo, na E3 em Los Angeles, claramente há uma série de jogos, por exemplo, Star Fox com a questão dos controles de movimento no comando, o Mario Maker, o Super Mario Maker com a questão do editor, basicamente podes utilizar o gamepad para facilmente criares um nível que, se não tivesse aquele comando, era quase impossível criar com tanta facilidade um nível no jogo. No caso, por exemplo, do Zelda, do Triforce Heroes, a questão, obviamente, do multiplayer cooperativo, normalmente há muita questão dos jogos mobile, de permitirem ou não uma facilidade de jogos multiplayer. Acho que o multiplayer na Nintendo 3DS é claramente uma mais-valia, tens uma série de jogos que exploram o multiplayer. Sim. Portanto, e já para não falar na questão depois das Amiibo, da forma como as Amiibo depois podem interagir com os jogos. Portanto, acho que por aí isso é só uma continuação na prática da imagem de marca da Nintendo, que é basicamente tentar sempre, a cada novo jogo, tentar inovar nos seus lançamentos. E acho que até ao final do ano vamos ter mais uma série de bons exemplos em relação aos lançamentos do final do ano. Uma coisa que foi muito badalada, muito falada depois do final da apresentação do Digital Event é que os fãs ficaram de certa forma desiludidos com a apresentação que foi feita pela Nintendo. Tendo em conta, isto já temos que dizer que é o terceiro dia que estás a fazer isto aqui, qual tem sido o feedback real de pessoas que de facto podem experimentar parte desses jogos que foram? Sentes que de facto há desilusão ou pelo contrário as expectativas invertem? Por norma nas nossas apresentações acontece, ou pode acontecer sempre isso, que é eventualmente as apresentações, lá está, o Nintendo Digital Event ou tipo de apresentações podem não ser tão bombásticas ou tão vistosas em termos de anúncios, mas claramente há sempre um contrapeso, que é quando as pessoas experimentam os jogos. E quando as pessoas experimentam os jogos, basicamente as pessoas acabam por perceber as mais-valias do jogo. Star Fox é claramente um exemplo desses, Super Mario Maker é outro exemplo. Uma coisa é ver o jogo, vídeos na net e perceber mais ou menos o conceito do jogo. Outra coisa é experimentares o jogo por ti e veres, no caso do Super Mario Maker, experimentares o editor e veres as 1001 possibilidades que aquilo te abre de fazer níveis que o Relações Públicas não consegue terminar. É verdade que o nível era impossível e, portanto, está comprovado que o nível era impossível, mas pronto. Só mais língua. Mas pronto, mas normalmente o que acontece é isso, as pessoas experimentam os jogos e normalmente o feedback é sempre positivo. Por norma, lá está, a Nintendo acaba por ser sempre bastante exigente em termos da fasquia de qualidade, apesar de os jogos não serem ainda versões finais, mas mesmo as versões não sendo finais, exige-se um certo nível de qualidade para as demos, para os jornalistas poderem experimentar. E, portanto, aqui acho que acabas por ter um bocado isso. Por exemplo, tens o caso do Yokai Watch, é um jogo que só vai sair para o ano, mas temos aqui uma demo espetacular para a malta já percebe realmente como é que vai funcionar o jogo. O Zelda Triforce Heroes a mesma coisa. Ou seja, tu tens ali uma série de missões, jogas aquilo e só a vontade, ok, já aparece a versão final. Né? Posso lá para casa? Exato, posso lá para casa. Continuar a jogar. Acaba por haver um foco muito grande, pelo que eu tenho visto, sobretudo nesta E3, pelos títulos que foram mostrados, foi de não só de expansão de jogo, como por exemplo as Amiibo permitem fazer, em termos de levar o jogo, próprio dados do jogo com a pessoa e tirar partido disso noutros jogos, mas também muito no sentido de modo criativo, digamos assim, criativo e partilhar com os outros. Já acontece com Smash Bros. Para o Wii U e para a 3DS. Acontece agora com o Mario Maker, com a partilha Stages. E sobretudo também, por exemplo, temos o Triforce Heroes, que
com o modo cooperativo, ou seja, a saber aqui um foco muito grande em agregar os jogadores ainda mais. Pelo menos a sensação, não é tanto a experiência do single player em si, embora Star Fox represente isso bem, por exemplo, ou Yokai Watch, mas parece haver uma certa tendência para O multiplayer. a união. Sim. O multiplayer, o co-op, o Splatoon também é um exemplo disso. E tu ainda não experimentaste. Ainda não. Experimentaste. Para quando experimentaste. Mas não deixa de ser uma tendência interessante, mas talvez seja essa mudança também que não agradou muito a muitos fãs. Ou pode agradar a outros. Pronto, agrada um nicho. Agradar a gregos e troianos. Pode não agradar tanto a quem esperava, por exemplo, experiências multiplayer. Por exemplo, que esperava Zelda. Alguma palavra Single sobre Zelda U, por exemplo. Mesmo que tenha sido adiados, houve muita gente a esperar, pelo menos. Por exemplo, uma Developer Story, que também foi um grande foco Digital Event desta E3. Pelo menos ter uma Developer Story sobre Zelda U, para demonstrar o que é que foi adiado, mas estamos a trabalhar nele. Portanto, acaba por ser um pouco muito 50-50. Ou se gostou muito deste Digital Event, ou se testou muito esse Às vezes, lá está, por exemplo, por alturas de uma E3, obviamente as pessoas focam-se muito nos anúncios, pronto, e claramente a estratégia da Nintendo deste ano foi mostrar basicamente o que vai sair, o que é que vai estar jogável este ano. Portanto, e basicamente, se pensares mesmo no line-up, houve muito aquela ideia, não mostraram o Zelda Wii U, portanto, e já anunciaram a plataforma NX, portanto, se quer dizer que já não vai haver lançamentos para a Wii U. Sim. E depois, pronto, aí lá está, só se pensarmos no plano de lançamentos da Nintendo, se pensarmos nos jogos, mesmo aqueles que temos aqui apresentados, Star Fox, o Super Mario Maker, Mario Tennis, mesmo jogos que não temos aqui, o Xenoblade Chronicles, o novo Project Zero, tens uma série de lançamentos só da Nintendo até o final do ano para a Wii U, portanto, às vezes é mais uma questão de como as pessoas percepcionam realmente os anúncios do que propriamente se olharem para os factos é que há uma série de jogos até o final do ano. Jorge, tu és capaz de ser a melhor pessoa, ou pelo menos a pessoa mais correta para dar alguma resposta aos fãs sobre um problema que tem existido em Portugal, que é o Street Pass. Há umas semanas atrás foi lançada, houve um update na Praça Mi, que nos traz novos conteúdos, e lá está, faz muita falta o Street Pass cá em Portugal. Será que me podes adiantar aos nossos leitores, aos nossos ouvintes, aos nossos... Qualquer coisa. Bom, em relação ao Street Pass, desde que nós basicamente tivemos a sessão do contrato que tínhamos com a Zone Phone, que deixou de haver a possibilidade de haver Street Passes através desses hotspots. O que posso basicamente dizer é que obviamente nós percebemos que é uma funcionalidade importante e que as pessoas obviamente dão bastante valor nessa consola, e que seguramente estamos a trabalhar no sentido de termos um novo serviço disponível. Contamos a breve ter novidades para partilhar, ainda não estou em condições de partilhar essas novidades. Depois em off dizes alguma coisa. Mas a verdade, obviamente, é que não está obviamente esquecido e obviamente é algo que vai regressar a curto prazo. Pronto, pessoal, já sabem então que vão estar sempre a festar por causa da Nintendo não colocar o Street Pass. Fiquem atentos. Exatamente. Atenção que vem aí coisa boa. Bom, mas não vai ser anunciado no Nintendo Direct, isso é... Ainda não fazemos Nintendo Direct. Ainda não fez a Nintendo Direct exclusivos de Portugal, mas para lá caminhamos. Para lá caminhamos. Nós vamos ser grandes, temos que acreditar. Boa ideia, deixa-me apontar. Aí está. Jorge, vamos falar um bocadinho da Amiibos, que de facto tem sido um boom incrível. De certeza que 10 milhões e pouco mais de 6 meses. A Nintendo não tinha a mínima noção de que isto ia ter esta adesão. Não, a Nintendo obviamente tinha a expectativa que obviamente as vendas iam correr muito bem. Se me perguntares a mim se tinha a expectativa que ia correr tão bem, eventualmente não, porque senão obviamente há a questão dos problemas de stock. Exato, era precisamente por aí que eu queria pegar, nos problemas de stock que são constantes, e as pessoas agora já sabem que quando sai quase que acampam em frente às lojas e compram à dúzia para levar embora. Ou mais que uma dúzia. Ou mais que uma dúzia. Mas a questão aqui é, há algum plano, porque nós, se contarmos com a quantidade de Amiibos que já foram lançados,
já temos um número bastante razoável. A Nintendo vai continuar a produzir os Amiibos mais raros que estão para trás, ou vai chegar a uma certa altura que simplesmente isso vai... Em relação a isso, obviamente eu não sou a pessoa mais habilitada para responder, porque essas decisões não passam obviamente por nós. Aquilo que está basicamente oficialmente comunicado é que obviamente a Nintendo está a trabalhar no sentido de corresponder obviamente a todos os pedidos dos fãs, especialmente aquelas figuras que mais rapidamente esgotaram a nível mundial, e tentar obviamente fazer uma produção que responda a esses pedidos. Mas isto lá está, obviamente também não depende só da Nintendo, porque obviamente as Amiibos são vendidas em loja, isto depois também depende muito dos pedidos que as próprias lojas fazem à Nintendo. Portanto, há aqui um equilíbrio entre a procura do consumidor, depois obviamente aquilo que a loja acha que vai vender ou não, e depois a Nintendo, que é quem produz. Portanto, este é um equilíbrio às vezes relativamente difícil de gerir, porque obviamente é compreensível que determinada figura, alguém queira completar a coleção e não tem essa figura, mas quer dizer, se isso for 1, 2, 3 casos perdidos, obviamente as lojas não vão estar a perguntar, desculpa lá, mas esta figura, nós queremos esta figura. Quando é que vem nova? Quando é que vem nova? Portanto, aqui é este equilíbrio que é difícil de gerir e que às vezes as pessoas não têm noção que, obviamente, se dependesse da Nintendo, obviamente, porque cada fã que quisesse comprar uma figura, a Nintendo obviamente vendia essa figura. Aqui, especialmente cá em Portugal, nós estamos sempre a tentar fazer o máximo possível para, dentro do estoque de Amiibo que são alocadas à Europa, nós tentarmos sempre o máximo possível de figuras para distribuir em Portugal. Obviamente, a dimensão do nosso mercado, comparativamente com os mercados principais da Europa, obviamente, não é tão grande, portanto, obviamente eles acabam por ter primazia nessa alocação, mas mesmo assim, lá está, acho que de certa forma temos conseguido gerir bem cá em Portugal, malgrado algumas figuras serem realmente difíceis de se encontrar. Sim. Mas isso, se nós atendermos às notícias lá de fora, percebe-se que até no mercado como o norte-americano há pessoas que se queixam de não conseguem encontrar esta ou aquela figura, portanto acaba por ser muito difícil. Sim, segundo consta, por exemplo, figuras como da primeira wave, como o Fox, por exemplo, são muito raras nos Estados Unidos e aqui ainda se consegue apanhar. E depois também depende, lá está, também de cada mercado. Há figuras que são mais populares nos Estados Unidos e são menos populares na Europa e vice-versa. Portanto, acaba por ser aqui um equilíbrio. Mas também já foi mais caótico do que é agora. A procura aumentou, mas também parece que a oferta também aumentou. Também aumentou, não só com restocks de amigos raros, por exemplo, King Dedede, Shulk, da Smash Bros. Collection, entre outros, mas também waves mais recentes, como por exemplo, no momento em que estamos a gravar isto, Ganon, Palutena, Samus, por exemplo, nota-se que a oferta em loja é muito maior já. Já há uma certa prevenção em mandar vir e também porque as próprias lojas também já perceberam que têm que reforçar o stock, porque a procura de facto é bastante. Falando de figuras, falando entretenho, até porque eu vou precisamente pegar ainda, falando nos amigos. Nós tivemos o lançamento agora na semana passada do Yoshi Woolly World com os 3 amigos de Yoshi Lan. É claramente uma novidade em relação a todos os outros amigos que saíram até agora ao mercado. Temos ali, como o Frias foi buscar, o Mr. Game & Watch, o amigo que dá para substituir, manter a base e ir substituindo as figuras. O Frias vai depois mostrar. E temos também os amigos do Animal Crossing, em cartas. O futuro, aqui está. Ora vai trocando. Vai trocando enquanto eu faço as perguntas. Vão começar a ser, digamos, mais regulares estas, digamos, variâncias de amigos, porque nota-se sobretudo com os Yoshis de Lã, por exemplo, que a procura também foi bastante elevada e parece que as pessoas gostam de facto de amigos ligeiramente diferentes. Sim. Aqui a questão acho que vai depender sempre um pouco também das ideias que os developers vão ter também depois nos jogos e da estratégia a seguir dentro do próprio lançamento das Amiibo. Ou seja, no caso do Yoshi já foi, mesmo no Nintendo Digital Event, já se explicou um pouco como é que nasceu a ideia
de fazer a amiibo de lã, portanto, já deu para perceber um bocadinho que partiu internamente de algo tão trivial como alguém que fez um boneco de lã e levou para o escritório. Portanto, e agora depende sempre, consoante o jogo, de alguém ter alguma ideia que possa fazer sentido para as amiibos. Também temos o caso da parceria com a Activision por causa dos Skylanders. Os Skylanders. É outra variante de, lá está, tornar as amiibo apelativas e cruzar com outro universo que à partida ninguém estaria muito à espera. Pronto, e aí a questão, obviamente, das cartas do Animal Crossing é outra variante que pode ser interessante, até nem que seja por uma questão de portabilidade. Há pessoas, obviamente, que não ligam tanto a figuras, mas gostam imenso de ter cartas e de colecionar cartas. Portanto, é outra forma de poder ter acesso a este universo amiibo. Portanto, no futuro, lá está. No futuro quem sabe o que é que poderá surgir. O que é que vem por aí? O que é que vem por aí, portanto. Isto agora é só um bocadinho de imaginação. Exato. Para que nos poderá levar lá. Achas que o mercado europeu também vai receber as figuras mais raras, as figuras douradas da Amiibo? Boa questão. Não consigo responder. Melhor ainda, puseste a vista em alguma? Não pus a vista em nenhuma. Não é? Eventualmente. Se vão chegar cá a Portugal, não te consigo confirmar. Se vão chegar à Europa, não é uma possibilidade, normalmente. Pronto, esperemos que sim, então que chegue. Agora, Chibi Roll, não é? Chibi Roll, lá está. Exatamente, mais um dos amigos que vai sair. A figura default do Midroller. Aí está. Mas não temos nem o Thormaster nem o Gunner. Ok. Depois temos aqui as joias da coroa, digamos assim. Bem pesadas. Joias da coroa bem pesadas. Bem pesadas. Eu tenho medo de comprar isso. Se a polícia me apanha, acha que é uma arma de arremesso e a coisa pode ficar feia. Pode ficar feia. Pode ficar feia. Os amigos do Mario 8-bit, na Exatamente. sua versão clássica, com as cores clássicas e com as cores modernas, de comemoração do 30º aniversário. E um deles vai estar à venda brevemente. O Mario Clássico vai estar à venda com a edição especial do Super Mario Maker e o Mario Moderno vai basicamente estar à venda no final do ano. Provavelmente não dá para ter essa ideia pelo vídeo, Portanto, para o Natal já podem pedir este Amiibo. posso garantir que são mais bonitos Ao vivo do que em imagens. promo. As imagens promo. Também concordo. Também concordo. Exato, normalmente ao vivo. Fazendo agora uma pequena mistura entre as perguntas da Amiibo e as perguntas da E3, porque é que não foram anunciados mais Amiibos na E3? Ainda mais. E eu pergunto isto porque os Amiibos que foram apresentados, em comparação com outras alturas, foram relativamente poucos. E digamos que até o prazo é muito curto do lançamento do Mas aí leva-nos outra vez um bocadinho de volta à questão da E3 e dos anúncios, do plano de comunicação que é feito para a E3. A Nintendo, por norma, não concentra todos os seus anúncios numa só altura do ano. Por norma, a Nintendo vai, ao longo do ano, libertando notícias aqui e acolá, utilizando os Nintendo Directs também para fazer isso. Portanto, aí poderá estar uma resposta simples para a tua questão, ou seja, vamos ver até o final do ano o que é que mais será anunciado. Amiibo de Mewtwo. Tens algum pedido especial assim Ao Pai Natal. Não, ao Pai Natal? não, já tens a minha morada, portanto. Eu quero dois Falcons. Dois Falcons. Não há nada mega pedir. Dois, é um para cada mão. Já. Pronto. Queres perguntar alguma coisa? Jorge, já tem uma pergunta agora um bocadinho diferente. Como é Não. que tu vieste parar à Nintendo? São o tu. Como isso aí já nos tínhamos que ir a uma longa história. Basicamente só tinha um background já com jornalismo de videojogos. Pronto, e basicamente passa muito por aí, já tinha uma grande experiência na área de videojogos, não especificamente só Nintendo, mas multiplataformas. E pronto, em 2012 surgiu a oportunidade de vir trabalhar para a área de relações públicas da Nintendo, recebi o convite e decidi E aceitaste. E tem sido uma festa.
É uma experiência muito divertida trabalhar na Nintendo, como é óbvio. Em relação a Zelda, não sei se depois o Vadara quer fazer alguma pergunta, porque ele é super fã de Zelda. Traguem a minha consola, não é? A minha 3DS XL Só para meter nojo. A minha 3DS XL Em relação ao jogo que tivemos aí para experimentar, está muito giro, muito engraçado. muito inovador, digo, Estes não é? dois são muito nabos, eu fiz tudo direitinho e perdi por causa deles. Ninguém disse nada, portanto quem cala consente. Exatamente. O foco deste jogo, obviamente que é o jogar com outras pessoas, em equipa, mas eu coloco algumas questões relativamente ao online, porque não será se calhar tão fácil a fazer a comunicação entre os jogadores. Achas que poderá de facto ser um obstáculo, ou poderá eventualmente a versão final trazer algum tipo de... Aí, lá está, aí até agora não te consigo dar resposta a isso, porque basicamente só quando tivermos a versão final com a parte online a funcionar e percebemos como é que toda a mecânica vai funcionar a nível de online, é que vamos poder tirar as temas sobre aquilo que vai funcionar. Já se percebeu que a nível local funciona fantasticamente, portanto toda a gente se Funciona, diverte. dá para mandar uns berros do género. Toda a gente se diverte, o jogo é relativamente fácil de pegar e rapidamente aprendes o que é que tens de fazer. Intuitivo, a coordenação em equipa rapidamente, toda a gente. Há sempre alguém que assume o papel de líder e manda aos outros, basicamente, ficarem quietos, que é para não estragar o trabalho em equipa. Mas pronto, acho que aí em termos de locais resulta perfeitamente, mas online, com a versão final vamos ter que ver como é que vai ser o Vamos ter que resultado. começar a organizar festas para o pessoal se entreter a jogar Zelda. Está. Já fiquei a ideia no ar. Já fica a ideia no ar. O que é que achas que vem por aí? Tipo, há um rumor que fala sobre a Pokémon, Nintendo ter já todos preparados todos os Pokémons para criarem amiibo ou em cartas. O que é que tu achas? Se achas que isso é um rumor apenas? Se achas que há um fundo de verdade? Não faço a mínima ideia. Muito honestamente, não faço a mínima ideia. Mais de 700 amigos vêm. Não, mas Formato, podem pegar naquele Sim, formato do pode- Animal Crossing, fazerem Tem cartas. mais 700 e tal figuras, há um bocadinho. Já é caótico agora, imagina o que é Toda a fazer gente- Pokédex, a National Pokédex daqui a uns tempos, Toda a gente- se tivesse só... Normalmente os fãs da Nintendo têm sempre aquela ideia que o Pokémon é tipo uma minadora e que basicamente tudo o que resulte basicamente é pegarem Pokémon, adaptar aquilo e. Estou no sítio errado, que é que- não foi-se me prometeram. Aqui a questão obviamente é que lá está, isso não funciona assim, porque já há muito tempo que toda a gente a pedir um Pokémon MMO feito pela Nintendo, ou um novo Pokémon Stadium, um Pokémon para o Wii U, um Pokémon Snap, um Pokémon Amiibo, toda a gente tem uma série de ideias. Obviamente a questão aqui é, obviamente, para além de gerir as expectativas dos fãs, é perceber se faz sentido ou não realmente. Exato. Ok, a questão de agora já temos os diferentes tipos de amiibo, temos as cartas, portanto, acho que as pessoas obviamente acham que a passagem natural é obviamente lançar-se algo desse género adaptado ao universo de Pokémon. Isso lá está, vamos ter que esperar no futuro para ver realmente como é que as coisas vão evoluir. Obviamente faz sentido na teoria, vamos ver se na prática vai haver alguma concretização disso ou não. Exato. E em relação ao Yokai Watch, eu estive a jogar um bocadinho, achei aquilo uma mecânica muito interessante, muito engraçado, muito inovador, e ao mesmo tempo também me fez lembrar ao Pokémon, por causa, lá está, quando eles atacam e tudo, fez lembrar ao Pokémon. O que é que tu tens a dizer? Sim, eu acho que obviamente, por exemplo, mesmo cá em Portugal nós temos uma grande referência de Pokémon, dos jogos de Pokémon, portanto quem joga o Yokai Watch traz-lhe logo essas referências de Pokémon à cabeça, mas é ainda mais se calhar do que Pokémon. Obviamente tendo ainda a questão de tens que apanhar criaturas, tens os yokai, as pessoas fazem logo a transposição para ok, isto apanhar criaturas de yokai é a mesma coisa que apanhar Pokémon, a ideia é semelhante, mas acho que mais do que isso, até quem conhece bem os jogos da Level 5, se calhar jogando ao jogo reconhece ali até influências de outros jogos da Level 5. Tens o Inazuma Eleven, tens o Ni no Kuni, e basicamente Fantasy Life. tu começas ali a ter um bocadinho a noção que aquilo é quase tipo uma evolução natural dos jogos que eles já fizeram no passado. Sim. E que introduziram algumas dessas mecânicas ali também. Em termos de estética, em termos visuais,
também tem algumas semelhanças lá está, com Pokémon. Existe, por exemplo, no Japão existe uma série televisiva para acompanhar, existe uma linha de merchandising fortíssimo. E aqui o nosso objetivo vai ser tentar um bocadinho, tentar replicar também esse sucesso. Exato. Mostrando-se que houve no Japão, no Ocidente. Hoje em dia também, pelo que eu tenho notado, quando se fala de Yokai Watch, sobretudo na comunidade de Pokémon, está sempre aquela pergunta que se impõe. Yokai Watch é o jogo que vai destronar Pokémon? Não sabemos. Estás com medo? Não, porque eu sei, por exemplo, que no Japão as vendas de Yokai Watch são muito fortes, chegam até a ultrapassar as de Pokémon. Há quem diga que pode haver uma certa estagnação na forma de Pokémon, que Yokai Watch está a combatar de certa forma à sua maneira, e que isso pode ser um sinal de alguma mudança nos próximos tempos. Há quem diga que Yokai Watch pode servir de uma boa base para a própria franquia Pokémon, pelo menos a série principal, se reformular e para dar face a uma certa concorrência que existe no tipo de jogo. Mas é essa pergunta que acabo de fazer. Será que poderá ser uma ameaça Pokémon? Ui, uma ameaça. Vem com navalha na mão e tudo. Acho que aqui nem é tanta questão de lá estar. Vai com o relógio no pulso. Nem há tanta questão de destronar, é mais a questão, obviamente todas essas séries podem coexistir umas com as outras, porque às vezes há muito aquela questão até, às vezes tipo fãs de Pokémon pensar, ok, só jogo Pokémon e não há outras franchises que me apelem, porque basicamente nenhuma consegue cativar como Pokémon. E há muitos jogadores de Nintendo que são de facto jogam sobre Pokémon. Jogam sobre Pokémon. Aqui basicamente acho que não é tanta questão de subtrair, mas é mais de adicionar. Portanto, é mais um jogo que para a comunidade de Pokémon, por exemplo, pode fazer todo o sentido experimentar e podem gostar do jogo. Portanto, aqui é algo que pode mais coexistir até do que propriamente ser, ok, jogo Pokémon, mas agora vem o Yokai Watch, agora só gosto de jogar o Yokai Watch e não o Pokémon. Acho que... nem tanto que os veteranos, eu digo, porque quem joga há muito tempo, normalmente novos jogadores que são mais apelados pela forma de Yokai Watch, e há o receio de Pokémon vir perder terreno face a isso, pelo menos a jogar pelo que está a passar no Japão. Para ser diferente. Em relação à qualidade dos jogos de Pokémon, tendo em conta os últimos Pokémon X e o Y, o Omega Ruby e o Alpha Sapphire, acho que eles estão a trabalhar relativamente bem. Aí em termos para manter pelo menos a fasquia de qualidade. Nós agora no futuro vamos ver o que é que se está. O que é que por aí vem? O que é que por aí vem? Já que já foi introduzido o tema de Pokémon, é o ano dos spin-offs. 2015 é o que toda a gente pergunta. Outras coisas estavam largos milhares de fãs de Pokémon à espera do anúncio formal de Pokémon Z, Pokémon XY2, Pokémon ZY, GX, o que quer que seja. Pokémon XPTO! E de Pokémon nada. Absolutamente Nem de Super Mystery Dungeon. Mas por aí é. Super Mystery Dungeon, novo o trailer japonês que foi depois adaptado em inglês, depois foi mostrado na coisa. Mas de facto Super Mystery Dungeon é o jogo do ano, ou estará aí algo na manga. Só o Pokémon Company. é que poderia responder. E eu a seguir o telefone para lá e pergunto. Onde é que saberá? Mas alguém tem algo? 15 anos de spin-off. Se calhar. Mas alguém tem alguma pergunta? Não, acho que foi uma Acho que podemos rematar com duas letras. NX. O futuro dirá. É isso. Jorge, obrigadíssimo. Obrigadíssimo. E nós vamos continuar a experimentar jogos porque isto está muito bom. E ele ainda vai tentar fazer um nível do Super Mario Maker que dê para terminar. Eu fiz, dava para terminar, ele é canudo.